Bom, meu nome é João Vitor, tenho atualmente 19 anos, comecei nessa área de tecnologia um pouco cedo. Eu descobri programação por causa do meu irmão, ele sempre trabalhou na área, então desde pequeno, quando eu morava com ele, eu acompanhava, eu via ele trabalhando, via ele fazendo suas funções de dev, volta e meia ele trabalhava em casa, não trabalhava. Então eu sempre olhei para ele, sempre gostei de ver ele trabalhando, sempre almejei isso, sempre coloquei isso na minha cabeça, que eu queria ser programador, eu queria trabalhar nessa área de tecnologia, sempre fui apaixonado por tecnologia, então sempre gostei de mexer em computador, videogame, entender como é que funcionava tudo. E aí eu comecei a dar uma olhada nos primeiros vídeos, entender o que é programação de fato, o que seria programar, o que seria trabalhar com isso. Então foi aí que eu comecei a descobrir o que era essa área. Meu primeiro contato com programação veio de algumas videoaulas. Alguns podem conhecer o Gustavo Guanabara, ele é um professor de programação. Eu comecei a fazer assim, as calculadoras de Python, ou olhar algum vídeo ou outro de como fazer um formulário em HTML, CSS, JavaScript, aquela coisa bem básica. E aí foi que eu iniciei meu curso técnico, tá? Meu curso técnico foi basicamente minha única formação completa até o momento. Eu tive bastante conteúdo voltado para desde o planejamento de software, desde como desenvolver, desde testar. Vou comentar um pouco sobre isso. Então, o curso técnico eu fiz no Senac. Foi uma indicação também do meu irmão, assim, de eu começar num técnico antes de fazer uma graduação. E foi ali o meu primeiro contato com o desenvolvimento de software. Tá? Meu primeiro contato com o teste. Meu primeiro contato com o teste veio de uma cadeira, de um módulo ali do meu curso. Então, ali foi onde eu tive meu primeiro contato com casos de uso, com documentação de software, com testes manuais, testes automatizados. Alguns de vocês usam o Cypress, então foi o primeiro que eu tive contato dentro do meu curso. E foi ali que eu entendi a importância já do teste. Foi ali no curso que eu já comecei a entender o que seria o teste de software, tá? Juntamente com todos os outros módulos que envolvia desenvolvimento de software. O incentivo para entrar na área de QA veio do meu irmão. Como ele é um desenvolvedor há bastante tempo, então eu prezo muito porque ele me instrui, eu acredito bastante nele. E veio o incentivo dele de virar um QA, talvez, antes de eu ser um desenvolvedor. Bom, apresentar alguns pontos que ele me deu no dia que a gente estava conversando, a gente estava numa chamada. Falei que eu estava atrás da primeira vaga e tudo mais. Ele falou, seria interessante de tu começar como um QA. Além de abrir mais oportunidades, tu entender como é que funciona o processo inteiro de um desenvolvimento de software, de talvez não começar colocando a mão na massa desenvolvendo, mas entender como é que funcionava as etapas, o ciclo, saber da onde partia todo o entorno de um software, né? E os pontos que ele me apresentou, um foi aprendizado gradual do código. Então, às vezes, como testador, como eu já atuei um pouco com o automatizado, tu começa a mexer um pouco ali com inspecionar elemento, começa a entender o HTML, pegar um ID ou outro para usar um formulário, botões. Então, acho que foi um pouco disso que ele quis passar para mim. Dependendo do projeto que tu trata, tu tem acesso ao código ainda. Então, sabe, foi esse ponto que ele passou para mim que eu levei em consideração, tá? O outro foi a compreensão, que eu nem comentei para vocês, dos processos de desenvolvimento. É um fato muito importante para tu entrar nessa área. E como testador, tu participa desde o início até a publicação em produção, que a gente chama, né? Que é quando já está disponível para o usuário. Um testador, ele vai estar desde o início até o final e é uma forma de tu poder acompanhar como é que funciona sem estar colocando direto a mão na massa, criando códigos, tá? E o incentivo também que veio foi a oportunidade de identificar e resolver problemas. Então, como vocês sabem, o desenvolvedor ele é conhecido assim ele está desenvolvendo algo, uma feature, algo novo no sistema, ele vai lançar e quase a maioria das vezes não vai estar 100%. Então ele tem que trabalhar sempre em cima de erros. Então ele sempre está resolvendo algo, sempre está tentando procurar o que pode estar de errado na aplicação. Então o testador, como nenhuma outra profissão nessa área, é a pessoa que está sempre procurando algum problema para garantir que o usuário final não tenha nenhum problema. Foi esses pontos que ele me levantou quando eu estava nessa fase de querer entrar na área, tá? Aí eu tive em busca da minha primeira oportunidade, então aquele processo que muitos de vocês já passaram, que foi basicamente começar a procurar vaga, participar de processos seletivos. Foi aí que no LinkedIn, um dia, apareceu algum perfil de algum colaborador aqui da Testing, e aí foi aí que eu fui, onde é que essa pessoa trabalha? Vi que era da minha cidade, como eu moro em Novo Hamburgo, vi que era uma empresa voltada totalmente para testes, e eu pensei, por que não, sabe? Via que era um lugar que as pessoas gostavam de trabalhar e eu pensei, quero muito entrar, vou ter oportunidade. É uma área que eu sei que ia agregar para mim como desenvolvedor no futuro. Então, até para eu conhecer de perto todo esse processo, tá? Então, foi aí que eu conheci a Testing Company. Tive
algumas oportunidades de entrevista e tal, até que eu passei. Meu início na Testing, ele começou como testador, tá? Eu tive alguns meses como testador. Então aqui na Testing, vocês normalmente quando entram, tem todo um treinamento, a gente tem as qualificações para a gente se qualificar, a gente faz curso, a gente aprende as ferramentas, tem os colaboradores que te ajudam. Então foi aí que eu comecei a entrar na Testing e entender realmente, eu nunca tinha um contato com o desenvolvimento de software no ambiente profissional. Então foi meu primeiro contato, entender como realmente funcionava o conteúdo que eu aprendi no meu curso, na prática, tá? E aí foi que eu comecei a ser introduzido em alguns projetos, primeiramente internos, depois externos. E eu comecei a entender, comecei a acompanhar. Até teve desenvolvedores e testadores aqui da TC, como o Joilson, o Guilherme. Eles estavam desenvolvendo sistemas naquela época. Eles acabavam me chamando, sabendo que eu gostava da programação e tal, para me explicar o que era o código, o que está acontecendo, o que é aquela função, por que eles desenvolveram aquilo, como é que eu posso testar, como que eu devo testar. Tinha essa comunicação direta e algo que eu já percebi que começou já a me agregar no meu conhecimento. O Joilson e o Guilherme estavam desenvolvendo, acho que era o aplicativo da RH, o outro era o Alf. Então, assim, conhecer o HTML de perto, tive a oportunidade de automatizar, tive a oportunidade de criar casos de uso. E foi bem bom, justamente por isso, porque eu já comecei a ter um conhecimento de como funcionava um software sem estar desenvolvendo o software. E até que eu tive a escolha também de seguir tanto no teste manual ou automatizado. E a minha escolha veio, que eu acho que é um fator importante, que para quem gostaria de ser desenvolvedor um dia, que foi minha visão de, por exemplo, ir para o automatizado por conta de ter o dia a dia mexendo em código. Então, como desenvolvedor, tu vai lidar com códigos o tempo todo. Eu pensei, vou para o automatizado porque eu vou ter um contato com IDE, vou ter um contato com software, vou ter contato com código. E eu não queria perder essa proximidade. Já o manual é como mais um usuário, tu abre a aplicação, tu testa no teu celular, no teu computador, e aí é mais um manual, que aí não estava lado a lado com a parte que eu estava pensando em fazer código. Mas então eu decidi ter 2 tipos de testes, vou seguir no automatizado porque estava um pouco mais próximo do que eu queria. Tá? Passei um tempo testando algumas aplicações tanto da Teste quanto para cliente, tive a oportunidade de trabalhar com vários testadores, usei isso muito para agregar meu conhecimento. Buscava, perguntava, trabalhava com desenvolvedores, eu explicava, aconteceu esse erro para o desenvolvedor, e o desenvolvedor me chamava, vem aqui, olha aqui, isso aqui funciona assim, é por isso que está acontecendo. Deu dar uma olhada nesse outro tipo de teste, ou vou tentar desenvolver uma coisa para arrumar, sabe? Então, foi coisas que foram acontecendo na minha vida como testador que foi me agregando para me tornar um desenvolvedor hoje. E daí teve minha transição, eu tive uma oportunidade aqui na Testing de trabalhar com desenvolvimento, um projeto piloto que foi crescendo bastante com a inovação. Então, comecei a desenvolver nos sistemas internos, tive todo um plano de carreira que meu superior tinha me ajudado. Então, tive a oportunidade, eu abracei ela justamente porque sempre foi algo que eu almejei. Foi ali que eu comecei a dar meus primeiros passos como desenvolvedor aqui na Testing. O que eu levei da carreira de testador para de desenvolvedor? Bom, uma coisa que eu comentei lá no início, que acho que é um dos mais importantes, que é a compreensão abrangente do ciclo de vida do software. Então, entender quais são todas as etapas, dependendo da tua metodologia ágil que sua equipe trabalha, mas sempre é feito um planejamento, o que vai ser prioridade, o que vai ser desenvolvido, o que vai ser feito, ele vai ser publicado, ele vai ser testado, vai ser retestado, vai ser publicado. E isso tudo eu aprendi sendo testador. Então, eu entrei já no desenvolvimento de software, conhecendo todo esse ciclo que eu não conhecia antes de entrar numa empresa, de ter a experiência profissional, tá? Então, como testador, já peguei alguma coisa de bom para eu ser desenvolvedor. A capacidade de identificar e corrigir bugs eficientemente, tá? Como testador, você está sempre procurando o erro, sempre quer procurar uma falha para que, quando for publicado, não tenha nada, tá? E é isso que aconteceu. Como testador, eu procurava, assim, sabia erros, padrões que desenvolvedores cometiam, principalmente em formulário, esquecia alguma validação, algo do tipo. Cuidar, assim, às vezes, do direcionamento. Então, a capacidade de identificar e corrigir bugs eficientemente foi algo que eu trouxe bastante, porque quando eu estou desenvolvendo, eu já penso, às vezes, no que o usuário vai poder fazer, sabe? Então, por que eu já não lanço uma versão de testes, já sabendo, assim, tudo que vem na minha cabeça, já preveni, já validei, já garanti que isso não funciona, isso aqui funciona. Então, foi uma coisa que eu trouxe de testador para desenvolvedor, tá? Uma outra coisa que foi a perspectiva do usuário final. Tive em projetos que estavam no início, mais projetos finais, pronto para ser postado, algo do tipo. Em alguns projetos sempre me passavam, para eu ter a perspectiva do usuário final. O que seria, né, se colocar no lugar do usuário, qual o ciclo que ele vai fazer, qual vai ser o passo a passo? Vou comprar um produto, vou usar esse filtro, vou colocar no carrinho,
pensar bem como um usuário, sabe? Então, para tu acabar prevenindo o que um usuário comum vai fazer. Então, eu sempre tive essa perspectiva dos usuários enquanto eu desenvolvia. Por quê? Eu já penso assim, vou lançar uma versão de teste considerando esses pontos, porque eu sei que eu gostaria como usuário, já vou evitar isso, vou colocar aquilo ali, porque eu sei que provavelmente o testador vai notar isso, ou o líder vai pedir para melhorar aquilo. Então, sempre já pensa um pouco à frente, sempre tem ser um pouco proativo no teu trabalho. O outro foi a colaboração eficaz com equipes de desenvolvimento, tá? Aqui na Teste, a gente é bem unido, a gente tem que ter uma colaboração, uma comunicação muito boa. Então, desde antes, quando eu era testador, eu já trabalhava direto com testadores, se comunicava bastante. Então, assim, com desenvolvedores também, se tu é um testador, tu já tem contato com um desenvolvedor, tu pode conversar mais diretamente com ele. Isso, eu acho que, na minha visão, foi uma coisa que eu trouxe bastante da carreira de testador para desenvolvedor. Eu acho que o mais fundamental nessa área, principalmente numa equipe inteira, é a comunicação, a colaboração entre ambos, tanto na parte de desenvolvedor quanto de testador. E eu acho que é algo que tem que ser levado, principalmente porque tu é testador, tu tem que se comunicar, tu tem que explicar o que aconteceu, como tu chegou naquilo ali, tu tem que ter uma boa comunicação. Então, se tu conseguiu adquirir essa soft skill, tu consegue trazer ela para tua carreira de desenvolvedor também, tá? O desenvolvimento com a perspectiva de um QA, tá? Coisas hoje em dia que eu já percebi, que eu fiz anotação, que eu refleti, se condizia com o que eu estava trabalhando no meu dia a dia, tá? ênfase na qualidade desde o início, tá? Isso foi uma coisa que eu consegui trazer, que era, olha, estou desenvolvendo o sistema do zero, uma parte do sistema, vamos começar, então, garantir que desde essa parte já esteja na qualidade máxima, que eu consigo trazer, que eu consigo dar para o testador testar e ver se está tudo certo. Vamos garantir que está tudo top para evitar que tenha retestes, ter que publicar mais uma versão de teste ou algo do tipo. Então, olha, começou a desenvolver algo, já garante tudo agora, já vamos colocar todo o foco aqui, pensar, validar tudo que tem que fazer aqui agora, para que depois de várias sprints, que é como a gente trabalha no projeto que eu estou agora, aconteça alguma implementação com o que tu criou, e aí deu problema porque tu não garantiu a qualidade desde o início. Então, garante já, vai ser um trabalho também que tu não vai ter um trabalho em dobrado, justamente porque tu garantiu a qualidade desde o início. Como eu comentei, a colaboração proativa, então sempre tu identificou algo, sempre que tu, tanto para desenvolvedor como testador, sempre tomar a frente, sempre se comunicar o que tu enxergou, o que tu pensou daquele desenvolvimento, de uma feature nova do teu sistema. Então sempre tome a iniciativa. Foi que eu também comecei a fazer bastante, porque eu comecei a pensar como que eu me sentia trabalhando com desenvolvedor, o que eu esperava dele. Então, comecei assim a tomar essa frente, pensando o que eu gostaria de ouvir, ou gostaria que me passassem instruções como eu era testador, tá? A definição clara de requisitos e critérios de aceitação. Então, deixar claro desde o início, até na carreira de desenvolvimento eu percebi isso. Deixar muito claro o que é para ser feito, quais são os requisitos, porque às vezes a gente pensa de uma forma no início e a gente não entendeu bem, foi passado diferente, e aí tem que fazer todo o retrabalho, refatorando o código e tudo mais, tá? E no teste a gente sempre já tem os critérios, o que tem que passar, o que não tem, e isso é algo que tu pode também levar para o desenvolvimento, sempre deixar alinhado perfeitamente para não ter esse tipo de desvio, acabar tendo que fazer vamos refatorar todo o código, porque a gente pensou que seria de uma forma e agora é de outra, sabe? O feedback contínuo também, que seria então o que eu comentei de hoje em dia a gente tem um projeto que eu trabalho, a gente usa bastante o Discord, o Teams, então é ali onde tem a ferramenta, onde eu tenho uma comunicação com todos, consigo passar o feedback do que eu estou fazendo, que eles conseguem passar o feedback para mim, e é um chat onde todos estão compartilhando a mesma informação, então isso é muito bom para todos estarem cientes do que está acontecendo, o que está sendo testado, como é que está sendo testado, como está sendo desenvolvido. Isso é muito bom. E o que eu trouxe também do desenvolvimento com a perspectiva de um QA seria a maior eficiência na resolução de problemas. Então eu aprendi assim a sempre testar do início ao fim, garantir que esse caminho está dando errado, então já vamos corrigir agora. Esse caminho também está dando errado, vamos corrigir agora, para não ter retrabalho, resolver agora para não ter que colocar num planejamento futuro, corrigir isso, sabe? Então trazer a qualidade desde o início. Dicas para uma transição bem sucedida, tá? Isso é o que eu trouxe assim, que eu vi que deu certo comigo, espero que alguém que esteja acompanhando, vocês também, caso um dia pensem, que eu acho que foi muito bom de levar da carreira de testador para desenvolvimento, tá? O primeiro ponto, obviamente, é aproveitar a experiência em testes, com certeza vai servir de algo. A forma de trabalhar no dia a dia pode ser diferente, mas com o teu conhecimento tu consegue acrescentar algo sempre no teu trabalho. Então, tanto é que eu falo que, aqui num ponto,
que é manter os testes e códigos sempre juntos, sempre tentar deixar alinhado. Até hoje em dia já existe forma de tu implementar testes no teu código, que é algo que não são todos os desenvolvedores que façam, mas todos estão treinando para isso, que é garantir que o desenvolvimento desde o início tenha testes, consiga, né, ser reaproveitado, tu colocando teste no teu código, além de estar poupando às vezes um trabalho de um testador, mas às vezes sempre passa alguma coisa, então tu sempre vai pensar em etapas, mas essas etapas são para quebrar um pouco do cronograma que pode ser os testes. Então, por exemplo, vou colocar assim um teste de formulário, vou programar isso para quando eu publicar garantir que o formulário está funcionando. Mas às vezes uma validação, um ponto que não deveria entrar ali, às vezes o campo é só número, sabe? Então a gente tem vários tipos de testes para fazer, mas tu como testador tu já pode começar a prevenir isso, sabe? Então tu já trouxe experiência, tu já sabe os casos de uso de cabeça às vezes, não foi tu que criou nem nada, mas tu sabe como isso vai ser testado futuramente. Então é algo que tu já pode trazer do teu conhecimento, tá? Desenvolver um plano de carreira, com certeza para todas as áreas isso é importante. Então, quando fazer essa transição, já coloque o que tu vai aprender, o que tu vai fazer, onde que tu vai trabalhar, quais sistemas que vai ser, o que ele usa. Já planejar o que tu vai ter que aprender para usar. Às vezes tu já, por exemplo, no Cypress, se eu não me engano, pode me corrigir, mas também usa JavaScript. Então já é uma coisa que tu vai levar da tua carreira de testador, mas tu pode já colocar outras coisas que tu precisa aprender, né? Então hoje em dia a gente usa frameworks, usa bibliotecas, então já pode colocar no teu plano de carreira. O último ponto, que com certeza é o mais importante, que é manter a mentalidade de qualidade. Sempre, como testador, tu sempre pensou em qualidade, foi o que te passaram, foi o que teu líder te instruiu, é o que tu entendeu sobre tua função. Então, trazer qualidade. Pensa nisso também no desenvolvimento de software. O que acontece muito, que é principalmente de júniors, é tu desenvolver e entregar. Desenvolver e entregar. Ah, tem que fazer a função. Tá, fui lá, entreguei, testem aí. Daí chega lá. Ah, João, teu formulário não tem isso, teu formulário não tem aquilo, teu formulário não tem aquilo. Então, se tu já pensar nesses pontos, vai ser um retrabalho para ti e para tua equipe. Então, sempre pensa na mentalidade da qualidade. Uma dica que eu também dou seria sobre... Tu como desenvolvedor, testador também, o testador ele também oferece melhorias ao sistema. Sempre passa para o líder, para o gerente. Ah, olha só, eu vi que testei aquilo ali, mas a gente pode melhorar isso aqui. O que vocês acham? Tu também pode trazer isso como desenvolvedor. Tu também vai estar desenvolvendo algo e vai passar para o teu líder. Ah, olha só, estou desenvolvendo essa parte aqui do sistema, mas achei que vai ficar meio lento assim, vai ficar ruim, não vai ficar muito claro. Então sempre tenta ter essa comunicação, sempre passar o que tu achou sobre o sistema, é uma opinião. Opiniões sempre são bem-vindas. Então, tu como desenvolvedor, tu que entende da qualidade do software, tu que entende da velocidade, tu tem o direito também, além do testador, de passar seu feedback. Olha, eu achei que tem que ser assim, o que vocês acham? Então, é um ponto que sempre levar para manter a mentalidade de qualidade.